O que eu quero tratar hoje aqui com vocês é sobre a pressão da vida. Quantas vezes nós passamos por pressões e, na verdade, o primeiro desejo que surge no nosso coração é o desejo de parar. É o desejo de desistir, é o desejo de desanimar, de estagnar, não é? Ou é só eu que passo por isso? Eu acredito que existem muitas pessoas que, ao serem pressionadas, passarem por pressões, e quantas pressões existem, quantas pressões diferentes que as pessoas estão passando, e na verdade o desejo que dá realmente é esse, de parar, porque quem gosta de estar debaixo de pressão? Ninguém gosta de estar debaixo de pressão, mas eu vim com uma palavra de Deus ao seu coração, isso tem servido para mim e eu tenho certeza que vai servir para você também. E a pressão, ela não é para te fazer parar. A pressão, ela tem um objetivo. A pressão, A.W. Tozer, no seu livro O Homem que Deus Usa, ele diz que a pressão ela não é para nos matar e nem para nos destruir, mas sim para nos dar poder. E essa pressão que você está passando, ela é para te amadurecer, é para te fazer chegar mais rápido no propósito de Deus para a sua vida. Nós podemos ver pela Bíblia mesmo. A palavra de Deus, ela nos dá grandes exemplos de homens de Deus que antes de serem usados tremendamente, poderosamente por Deus, eles passaram por grandes pressões. Uns passaram por pressões, vamos começar lá do início, né? Quando a gente vê a história de Abraão, por exemplo, ele por ter uma promessa de Deus e tem que esperar tanto tempo a promessa de Deus se cumprir na vida dele, e o Senhor faz tantos pedidos a ele, um desses é dele entregar o seu filho Isaac, dele sair da sua parentela, e quantas pressões na vida de Abraão existiu, e ele entendeu que essa pressão não era para te matar, mas sim para fazê-lo prosperar em Deus. Esse é o exercício que a gente precisa fazer. Quando nós olhamos a vida de José, imagina o que José passou, gente. José, ele foi rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos. José, ele tem falsas acusações. José, ele é preso. José, ele é colocado numa cova. José, ele é vendido. José, ele tinha uma promessa de Deus, e para que essa promessa se cumprisse, ele teve que ser forjado. E muito da forja desse homem foi através de muitas pressões. Eu fico imaginando a história dele, eu fico, meu Deus, quantas pressões. E essas pressões a gente vê que era para moldar o seu caráter. José, em todas as provas que ele passou, ele teve um objetivo muito precioso, que era o honrar a Deus. Ele foi acusado de tantas coisas e ele teve oportunidades para fazer coisas que poderia tirar ele do seu propósito, mas ele renunciou tudo isso e ele escolheu viver para os propósitos de Deus. Nós vemos a pressão de Moisés, nós vemos a pressão de Davi por causa do seu pecado, e quantas outras pessoas que foram rejeitadas, foram pessoas que foram perseguidas, pessoas que tiveram confrontos na sua vida, e tudo isso gera muita pressão. Mas contudo, essas pessoas, elas entenderam que quem sabe, rejeição, essas pressões, solidão, perseguição, foram desacreditados, né? Tudo isso foi para realmente amadurecer e levá-los eles a cumprir os propósitos de Deus. Nós vemos Jesus, meu Deus, quantas pressões Jesus passou. E contudo, ele venceu e cumpriu o seu propósito. Então, eu e você, nós precisamos entender que, como a A.W. Tozer diz no seu livro, O Homem que Deus Usa, a pressão não é para te destruir, a pressão é para te gerar poder. Nós só podemos crescer e amadurecer e realmente viver essa grandiosidade dos planos de Deus quando nós passamos por pressões, porque às vezes a gente tá tão acomodado, né? E nós, seres humanos, gostamos disso, de uma vida tranquila, cômoda, mas às vezes o Senhor nos chama para esses confrontos, mas justamente para nos amadurecer e nos tornar essa estatura de varão perfeito que Ele deseja, e tanto para cumprir os propósitos dele nessa terra.
E às vezes a gente acha que nós não precisamos, né? Quando Deus faz uma promessa pra gente, às vezes a gente pensa que nós não precisamos passar por essas coisas, né? Por que passar por essas coisas? Nós não compreendemos e quantas vezes o nosso desejo é fugir de tudo isso. Mas quando nós entendemos o propósito do processo e nesse processo viver esse momento de pressão, nós vemos que quando nós passamos por tudo isso e vencemos, quão necessário foi para nos amadurecer, porque a pressão realmente vai gerar amadurecimento em mim e em você. Você vai ver lá na frente, quando você estiver fazendo o que Deus realmente te chamou para fazer, você vai ver que você vai estar mais maduro, você vai ver que tudo isso que você passou te forjou para que você tivesse as ferramentas necessárias para cumprir o chamado de Deus. Esse é o maior desejo do Senhor para nós, é nos forjar para que a gente realmente, quando alcançarmos, sabe, que nem a gente vê que uma torre ela não se constrói do topo, até porque se nós não passarmos por essas pressões, se nós não passarmos por essas coisas, nós não vamos saber lidar com as coisas que nós vamos construir. E quão terrível é quando você não passa pelo processo do amadurecimento e você constrói algo tão alto, tão grande, mas no primeiro erro você destrói tudo que você construiu. Porque na verdade não são as pessoas que nos destroem em si, porque a gente que aceita o que a gente quer colocar dentro de nós e aceita o que vai acontecer dentro do nosso coração. Mas somos nós mesmos o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo que por causa de um erro a gente pode destruir tudo aquilo que a gente tentou construir, conquistou ao longo da vida. Por isso essa forja de Deus em nós. Se você está passando por algum tipo de pressão, não desista, o maior propósito de Deus é te beneficiar. Entenda o propósito da pressão, que você vai entender quão firmado ou não você está naquilo que realmente Deus está projetando para você. Uma das coisas que a pressão faz em nós é mostrar para a gente se realmente a gente está balançado ou se a gente está firmado num propósito de Deus, sabe? As pressões, elas têm que vir, mas no intuito de fazer-nos amadurecer e entender que nós precisamos estar firmes, independentes. Sabe, que nem essa árvore que vocês estão vendo aqui, chega no outono, as folhas vão caindo, né? Mas você pode ver que as folhas caem. É um exemplo que parece ser bobo, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Só que as raízes não caem, ela não é destruída, tá vendo ali, ó? Ela não é destruída, as folhas caem, porque no tempo delas elas têm que cair para renovar a árvore daqui a um tempo e tudo mais. Mas os galhos, a raiz, ela não muda, não se move. Por quê? Porque realmente é isso, Deus ele deseja criar raízes em nós. E mesmo com as turbulências da vida, que nem o vento que está soprando aqui, soprar em nós, a gente enraizado, amadurecido em Deus, a gente pode balançar. Mas de tão firmado que a gente vai estar em Deus e nos propósitos dele para nós, as nossas raízes elas continuam firmes no propósito de Deus, em Deus. E a gente vai seguir firme no propósito, porque o ruim é quando a gente não entende o que quer, o que, sabe, onde vai chegar na vida e a gente fica balançando para um lado, para o outro, uma hora faz, outra hora não faz, daqui a pouco, sabe, não, mas o desejo de Deus é isso, é que as pressões nos amadureçam, nos forjem, para que a gente entenda que independente da circunstância da vida, o objetivo é esse, o propósito é esse e eu não abro mão, porque a palavra que Deus lançou sobre nós é a palavra que Ele quer executar em nós e através de nós. E é isso que a gente precisa entender. Porque, vou te dizer uma coisa aqui, eu não sei o que você está passando, só que eu sei de uma coisa, a palavra que o Senhor lançou, eu não sei se você está sendo desacreditado, desmotivado, perseguido, eu não sei. Mas a palavra que o Senhor lançou sobre a sua vida, as pessoas não estavam lá para ouvir. Então é normal que elas vão desacreditar. A palavra que o Senhor lançou sobre você, o importante é que você acredite,
que isso esteja bem firmado no seu coração, porque isso vai dizer sobre a sua vida com Deus, o estilo de vida que você vai levar a partir da palavra que você recebeu. As pessoas, um dia elas estão com você, no outro dia elas não estão mais, mas o Senhor espera de nós a certeza do chamado, do propósito, seja o que Ele nos chamou para fazer e para viver, mas que a gente siga firme, porque só nós estávamos lá quando Ele nos disse a palavra. Só nós vamos compreender na totalidade aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. É por isso que eu te convido, não desista, na pressão, persista. Ei, entra no teu quarto, faz igual a Bíblia diz, fecha a tua porta, ora, clama ao teu Pai que está em secreto, se preciso for, chora, faz o que for preciso em Deus, mas não desista, não deixa que a pressão ela tenta te desmotivar ou te fazer parar, porque não é o desejo de Deus para você. O desejo de Deus é amadurecê-lo, o desejo de Deus é te amadurecer, o desejo de Deus é fazer você se encaixar naquilo que Ele tem para você. E no caminho, Ele vai dando as ferramentas necessárias para que a gente consiga se manter no propósito, para que a gente consiga fazer o que Ele está nos chamando para fazer. Mas o mais importante de Deus em nós, que Ele deseja em nós, é que o nosso caráter seja de Cristo, é que os nossos desejos sejam a partir daquilo que Deus tem para nós. E tudo isso Ele vai gerando em nosso coração. Muitas vezes através disso que você está passando, das pressões que a gente passa, das pressões que a gente vive. Mas o objetivo e o propósito é único, te dá poder em Deus. Por isso não desista e receba essa palavra em nome de Jesus. E siga-me aqui para que você acompanhe tudo aquilo que Deus está ministrando e que a palavra do Senhor alcance o teu coração e você seja ministrado por essa e outras palavras que virá. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.